Restam apenas 2 meses para a prova do Enem e você tá meio perdido sobre o que fazer nessa reta final. Eu sei que você quer aumentar os seus acertos, eu sei que você quer ser aprovado na prova esse ano, talvez ainda nem começou a estudar ou se começou, tá numa taxa de acerto baixa, não tá perto de onde você quer realmente estar. São 3 pilares fundamentais que a gente vai trabalhar. Eu vou te explicar a estratégia dessa reta final, quais conteúdos você precisa focar e quais erros você precisa evitar, para que agora em setembro e outubro você consiga evoluir, consiga aumentar os seus acertos e atingir a nota que você precisa lá na prova do Enem. Quando a gente fala dessa reta final da estratégia, o teu maior objetivo nessa reta final é aumentar os acertos. Todos vocês que estão estudando para a prova do Enem agora têm um único objetivo: aumentar os acertos e aumentar a chance de ser aprovado. E aí alguns alunos pensam que seguir um intensivo, seguir um cronograma, seguir algum cursinho é o que vai te aumentar a chance lá de passar na prova do Enem. Eu já digo o contrário. A estratégia nessa reta final precisa ser trabalhada em cima das provas antigas do Enem. Por quê? São as provas que vão te mostrar como os conteúdos caem na prova do Enem, te mostrar os padrões de conteúdo. É por isso que nessa reta final eu não recomendo que você siga um cronograma pronto. Cronograma que tem ali semana 1, semana 2, semana 3, já definindo para você os conteúdos que tem que ser estudado. Isso é um tiro no pé. Quando falta 2 meses para a prova do Enem, você precisa estudar direcionado através dos erros. Você ainda assim vai continuar estudando conteúdos novos, que são os conteúdos mais recorrentes. A tua estratégia central vai ser baseada nos erros recorrentes das provas antigas do Enem. Quando a gente fala dos últimos 2 meses agora, você tem que pensar que você tem cerca aí de 8 semanas. São as semanas do mês de setembro, semanas do mês de outubro, ou seja, tem cerca de 4 semanas em setembro, 4 semanas em outubro, e você tem 2 semanas pré-Enem, que são as semanas ali da data do Enem. O Enem vai acontecer no dia 3 e no dia 10 de novembro, e na semana do Enem você tem que ter uma estratégia específica para aquela semana. Você não vai ficar estudando novos conteúdos, vendo aula de cursinho. Nas primeiras 4 semanas, que no caso agora é o mês de setembro, o teu maior objetivo vai ser finalizar os conteúdos. Vai ser finalizar, vamos colocar aqui, ó, finalizar os conteúdos. Você tem que garantir, né? Então vamos colocar aqui, ó, garantir que estudou pelo menos 60 a 70% dos conteúdos que vão cair na prova, dos conteúdos que vão cair na prova do Enem. As outras 4 semanas, ou seja, as outras 4 semanas que são as semanas de outubro, o objetivo central é você tapar as lacunas, ou seja, é pegar os conteúdos que você estudou, os erros que está tendo de forma recorrente nas provas antigas e revisar de forma aprofundada, ou seja, pegar os erros e voltar nos tópicos que tem maior dificuldade. As 2 semanas pré-Enem, você vai trabalhar em cima da estratégia de prova. Então na semana 1, ou seja, a gente vai ter ali a semana 1, que é a semana onde tem a prova de humanas, a prova de linguagens, você vai fazer, ou seja, fazer provas do Enem e trabalhar apenas os conteúdos do dia 1 do Enem, que é Humanas e Linguagens e também a redação. Na semana 2, você vai ter como regra principal, eu coloco sempre para os alunos, não corrigir, tá? Não corrigir o dia 1 e também focar nos conteúdos do dia 2, conteúdos do dia 2. É essencial que você tenha uma estratégia baseada nas provas antigas, como eu falei aqui em cima. Então você vai começar pelas provas lá do Enem 2018, agora em setembro, ou seja, agora em setembro você inicia com as provas do Enem 2018. A gente vai pegar as primeiras 4 semanas, você vai fazer cada edição, ou seja, você vai fazer o Enem 2018, tanto a prova do Enem regular, vamos colocar aqui, ó, tanto a prova do Enem regular e prova do Enem PPL. Como são 2 provas, você vai fazer uma prova por semana. Então vai dar para fazer a prova do Enem 2018 e também a prova do Enem 2019, tanto a prova regular quanto a prova PPL. Para você que não sabe o que é PPL, é para pessoas privadas de liberdade. As 4 semanas de outubro, você vai fazer as provas do Enem 2020 e 2021. Na semana pré-Enem, você vai fazer então as provas ali, né? As provas do Enem 2022 e 2023, tanto Enem regular quanto Enem PPL. A nossa estratégia central tá mais ou menos baseado nisso aqui. Já os conteúdos que você precisa ter dominado, aqui a gente entra nos conteúdos dentro de cada matéria, matemática, natureza, pegando biologia, química e física. A ideia é que você sempre trabalhe com a porcentagem, ou seja, 60 a 70% do conteúdo dominado, né? Conteúdo dominado. A ideia, então, para cada disciplina é que você consiga pegar pelo menos os top 5 conteúdos de cada área. Conteúdos de cada matéria. Vou te dar um exemplo. Se a gente pega a prova de matemática, né? A gente tem uma ordem dos conteúdos que mais caem. A gente vai ter ali o primeiro conteúdo que é a matemática básica, tá? A matemática básica engloba ali dentro da prova do Enem mais ou menos 35% das questões que vão cair das 45, 35% é matemática básica. A gente tem ali a parte de estatística, que engloba mais ou menos cerca de 15% da prova de matemática, jogando uma média ali por cima, cada ano varia um pouco, né? Depois a gente entra na parte de geometria,
que vai ser dividido ali, não, geometria a gente pode dizer que tem uma parte grande, né? Geometria chega a cair ali cerca de 25% da prova de matemática, é dividido dentro de geometria plana, que é o que mais cai, geometria plana, depois a gente tem a geoespacial e depois a geometria de posição, né? Se você for somar esses conteúdos, ou seja, somar ali a parte de estatística, mais a parte de geometria, você já tem ali mais ou menos, uns 40%. Se você somar a parte de matemática básica, você fica na casa ali dos 60 a 70%, 65%, ou seja, com matemática básica, estatística e geometria, você já estudou os 60% que cai na prova do Enem. Existe mais um tópico fundamental que eu colocaria antes aqui da geometria, que seria funções, né? E aí você não vai estudar toda a função, né? Você vai estudar principalmente a função do primeiro grau. Com isso aqui, você teria dominado, pelo menos ali chegaria na prova de matemática, dominando ali cerca de 75 a 80% do que cai na prova de matemática. Isso aqui te traduz a mais ou menos 35 a 37 acertos na prova de matemática do Enem, e isso vai te dar, em média, de 850, vamos colocar aqui, ó, de 850 a 870 pontos em matemática. Por exemplo, essa é a lógica que você tem que ter em relação aos top 5 conteúdos. O foco nessa reta final, ou seja, qual que é o seu foco nessa reta final? O foco é revisar e dominar o que já estudou. Então, se você já estudou matemática básica, estatística e geometria, você tem que garantir que nas provas antigas você continua dominando matemática básica, geometria e estatística. Os conteúdos que faltam você dominar, você vai encaixando ali no seu cronograma, ou seja, primeiro você revisa o que já dominou e depois encaixa os novos conteúdos na semana. Sem se preocupar tanto com os novos conteúdos, porque o mais importante é revisar aquilo que você já estudou. O aprofundamento do que você precisa estudar dentro dessa estratégia, de cada tópico, eu vou falar na próxima live que eu vou fazer, que é a sequência de aulas que a gente tá tendo, o básico do básico do que cai na prova do Enem. Então, se você quer esse aprofundamento, você quer um cronograma ali dos conteúdos que mais caem na prova do Enem, você quer uma estratégia mais detalhada de qual prova antiga vai fazer dentro de cada semana, quais conteúdos que eu recomendo você dominar, você tem que assistir a live que eu vou fazer de modo mais aprofundado. Esse vídeo aqui é pegando mais um compilado básico para você ter uma noção do que precisa fazer, e aí depois eu aprofundo dentro da nossa mentoria gratuita aqui no YouTube, que acontece toda segunda-feira às 19 horas. O link dessa próxima mentoria ele já vai estar aqui na descrição. Terminando esse vídeo aqui, você já ativa a notificação para participar da nossa live, ou se você estiver vendo esse vídeo depois, provavelmente a live já aconteceu e você pode ver a gravação dela. Indo agora para o nosso tópico final do vídeo, que são os erros que você não pode cometer na reta final do Enem, que na minha opinião é o tópico mais importante, porque a prova do Enem não é uma prova sobre quem acerta mais, mas é uma prova de quem erra menos. O primeiro erro que eu vejo a grande maioria dos alunos cometendo é demorar demais para colocar as provas antigas no cronograma. Todos os alunos precisam começar, tá? Precisam começar as provas antigas agora em setembro, para você conseguir fazer pelo menos os últimos 5 anos de prova, iniciado o Enem 2018 até o Enem 2022, 2023. Se você começar em outubro, vai ficar tarde. Por que vai ficar tarde? Porque você precisa ter uma estratégia de prova, e essa estratégia precisa ser o quê? Ela precisa ser treinada. E para você treinar, você precisa praticar semanalmente. Você vai começar agora fazendo essas provas em setembro, depois vai progredir em outubro, e aí na última semana de prova você só vai lapidar os últimos pontos dentro dessa estratégia. Para acrescentar as provas antigas, você não pode adicionar de qualquer jeito, ou seja, começar as provas de qualquer jeito. É um outro erro que os alunos acabam cometendo ali, ou seja, só pega a prova, faz ali as 90 questões, sem fazer uma fragmentação, sem ter uma estratégia de progressão. Ou seja, a ideia é que você faça ali uma progressão das provas, né? Então eu gosto de trabalhar os alunos dentro de 4 fases das provas antigas. Eles começam fazendo as provas ali, a primeira fase, né, seria ali você fazer as provas separadas, então 45 questões sem tempo. Depois o aluno ele entra na fase 2, que são ali as 45 questões com tempo. Depois disso o aluno ele junta, que seria a fase 3 das provas antigas, ou seja, as 90 questões sem tempo, e aí depois ele entra na fase 4, que é a fase mais estratégica, né? Que ele faz as 90 questões com tempo simulando a prova do Enem. Você tem que passar por essa evolução, essa gradação, para que você consiga realmente inserir as provas no teu cronograma e não trave ali os seus acertos nela e comece ali a ter muita dificuldade de evoluir. Um outro erro comum que a grande maioria dos alunos cometem é fazer provas, fazer questões, mas esquecer da parte mais importante, que é o estudo dos erros. Então vamos colocar aqui, ó, não estudar os erros, ou seja, é a parte mais importante, é o que vai te fazer evoluir, você pegar ali e ver as resoluções de forma detalhada. Você precisa necessariamente ter um protocolo do sistema dos erros, você precisa classificar esses erros, ou seja, classificar os erros, organizar esses erros para estudar depois. Você precisa ter um sistema de revisão dos erros, ou seja, revisar os erros, e aí dentro das revisões a gente pode ter a parte de caderno de erros, a gente pode ter a parte de flashcard com base nos erros que você está tendo, né? A gente pode ter também a parte de resumos com base nos erros, ou seja, você precisa ter alguma estratégia para estar sempre voltando esses erros dentro dessa reta final. Acredito que nesse vídeo aqui a gente conseguiu dar uma pincelada importante sobre os últimos 2 meses do Enem, o que você precisa fazer para estudar do zero, qual estratégia você deve seguir,
conteúdo, qual que é a quantidade de conteúdo que você deve dominar, e se você quer algo mais aprofundado, a gente vai falar isso na live que vai acontecer. E os erros que você precisa evitar, tem alguns outros erros mais importantes aqui, sobre estratégia de prova, as fases das provas antigas, tudo isso a gente vai trabalhar dentro das mentorias e das lives, então continua acompanhando o meu canal, se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos, que vai sair vídeo sobre estratégia de prova do primeiro, do segundo dia do Enem. Se você estiver participando das mentorias, estiver no grupo dos conteúdos, você vai receber esse resumo aqui desse vídeo detalhado também, e vai estar lá junto com a gente rumo à aprovação, tá certo? Valeu, pessoal, até a próxima.